Vamos correr que o Instagram realmente derruba em 1 hora. Beleza. Eu vou começar daqui e Álvaro segue para a gente complementando. Ah, tá massa. O mesmo número que estava de pessoas online quando estava lá na mentoria. Show de bola. Então, galera, na live de hoje, a gente vai falar principalmente sobre pontos que vocês devem ter cuidado para basear a sua metodologia de estudos. E aí, o que é a metodologia? Para não ficar muito aquela conversa, né? Que a gente fala e não diz nada. Metodologia, basicamente, é o padrão de hábitos que você utiliza para fazer qualquer atividade, certo? Então, quando a gente está falando de metodologia de estudos, o padrão é a maneira como você estuda. Basicamente isso. E ao longo dessa conversa, a gente vai falar muitos exemplos práticos da preparação de um estudante, da rotina de quem se prepara para Enem, para mostrar como eles estão, na maioria dos casos, desalinhados com o que vocês deveriam fazer, com o que a gente deveria fazer. Porque eu me boto aqui nessa conversa, Álvaro, eu acredito que também, e vai trazer os exemplos dele, de quem se preparou fazendo muita coisa errada. E assim, sofreu o resultado disso, né? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Para contextualizar, vamos falar um pouquinho sobre quais são os maiores problemas, né, que a gente encontra quando se prepara para Enem. E também quando é que a gente encontra esses problemas. Milena, a gente vai deixar salvo assim, certo? Lá no Instagram da mentoria. Vai deixar por 24 horas. Depois que fizer as 24 horas, ela sai automaticamente, mas a gente vai salvar, editar e postar no IGTV. Tá certo? Beleza, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, né? Para contextualizar um pouquinho, a gente vai falar de quais são esses maiores problemas que a gente encontra quando se prepara para o Enem e também quando é que a gente encontra esses problemas. Porque aí está o ponto principal dessa conversa. É muito normal a gente se assustar desde o começo do ano, né, Álvaro, com aquele edital imenso. É muito conteúdo para você estudar em 9 meses, é conteúdo demais, mas não tem o que fazer. Você tem que ir estudar. Eu acho que reclamar vai ser uma das piores alternativas. A gente vai falar um pouquinho sobre o porquê você não deve ficar reclamando e explicar de uma maneira que você perceba que isso é real, assim, que não é só aquele discurso sem conteúdo, mas tem uma razão muito importante pela qual você não deveria trazer pensamentos negativos sobre o Enem, na sua preparação. Mas vamos falar agora sobre esses problemas, né? Com tanto conteúdo que a gente estuda para o Enem, a gente se encontra com uma dificuldade muito grande no final do ano, na prova, que é o efeito surpresa. Porque você passa o ano inteiro vendo milhares de conteúdos, assim, se a gente está falando aqui para quem quer medicina, né, principalmente, e a gente tem que focar muito em natureza, e só natureza, são 3 matérias diferentes, é muito conteúdo. Se chegar na prova, você não sabe o que você vai encontrar. Então, assim, você pode encontrar várias questões de conteúdos que você gosta e que você não gosta. E mesmo quando você encontra de conteúdos que você gosta, vem o segundo problema, que aí todo mundo deve ter um exemplo para dar sobre isso, que é quando o Enem cobra uma questão de um assunto que você estudou, que você considerava que dominava, mas com um efeito surpresa gigantesco pela abordagem. Traz uma abordagem totalmente nova, que você nunca viu, que nenhum professor falou, e aí deixa você realmente sem chão, né? Assim, você não sabe para onde correr, o que é natural. Você nunca tinha visto aquilo e você não trabalhou com abordagens diferentes, porque você foi seguindo aquele padrão que o professor dava, que geralmente é o que a gente faz. E aí, assim, eu trago o meu exemplo de 2016, o meu primeiro ano de preparação. Um ano que eu fui realmente focadão. Foi um ano que, se eu parar para analisar em carga horária, eu gastei mais tempo estudando em 2016 do que no ano que eu passei. Cheguei no Enem, encontrei uma questão de separação de misturas. Quem fez o Enem em 2016 vai lembrar. Uma questão que falava sobre a separação do aroma do eucalipto da planta nas saunas. Um negócio assim, mirabolante. Negócio, sabe, inventado mesmo. Aí, se eu não me engano, no ano seguinte, teve uma questão sobre refração negativa. Aí, qual foi aquela que estava falando, Álvaro, também? Era uma exceção à regra, né? Em nenhum momento dos 4 anos de cursinho que eu fiz, eu vi esse exemplo, só vi depois que caiu no Enem. Que era, se eu não me engano, era um barco, um carrinho com um ventilador, e ele se empurrava, né? E perguntava se ia movimentar ou não ia movimentar, e a gente sempre estuda que
você não tem como se empurrar e se movimentar. Tem que ser sempre a atuação de uma força externa. Então, Isso. rapidamente, em massa, todo mundo marcou a letra que dizia que não ia se movimentar, mas o Enem considerou uma exceção, que é comprovada por um professor aqui, se eu não me engano é da UFMG, que existe uma exceção de acordo com o formato da vela. E aí, dependendo do formato da vela, o barco pode realmente se empurrar. Claro que com uma velocidade muito baixa, mas foi uma exceção, assim, que passou uma rasteira não só nos alunos, mas na maioria dos professores de física daqui, né? Pronto, aí você vê como o Enem ele realmente é feito para pegar o aluno. Assim, não é uma prova que facilita em absolutamente nada, porque até o conteúdo que você acha que domina, ele inventa um jeito novo de cobrar para você. Então, assim, não tem jeito. Ou você procura uma metodologia que facilite, que faça você aproveitar mais seu tempo para reter mais o conteúdo que você estuda ao longo do ano, ou realmente é isso que a Álvaro falou aí, é isso que eu dei o meu exemplo. Quando chegar na prova, ela vai trazer abordagens que você não está preparado, você não vai conseguir criar uma solução, porque é isso que a gente quer mostrar aqui para vocês, que é possível que vocês se preparem e consigam, na hora da prova, criar uma solução pela base que vocês têm, pelos conteúdos que vocês estudaram. E essa maneira requer uma metodologia diferente da que a gente costuma fazer na prova, certo? Então, vamos Isso, seguir aqui. e retomando isso que você está falando, a importância da metodologia para cumprir o edital do Enem. Então, a metodologia vai ser o melhor método para você, e é diferente para todo mundo, conseguir cumprir todo o cronograma, todo o edital do Enem. E você vai acompanhar ele de diversas formas. Quem estuda sozinho vai buscar um cronograma sozinho, quem estuda no cursinho pode seguir o cronograma do cursinho, mas com uma metodologia bem mais ativa, né, bem mais produtiva do que normalmente é feito. Então, já adiantando aqui, a gente sabe que a maioria das pessoas não passam. Então, a maioria das pessoas, e a minoria passa. Normalmente, a minoria é quem está fazendo diferente. Né? E fazer diferente é estudar de uma forma diferente, estudar de uma forma mais efetiva. E isso faz toda a diferença na sua preparação. Independente se você vai passar no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Mas todo esse conhecimento é importante para otimizar o seu resultado e, enfim, para otimizar o seu resultado, tanto na prova quanto até para a vida, né? Porque a metodologia, o ritmo de estudo, a rotina garantem uma maturidade que vai ser efetivada tanto para o Enem quanto para a sua vida acadêmica na faculdade, como trabalho, enfim, diversas áreas, né? Perfeito, perfeito mesmo. Assim, é esse ponto que a gente quer trazer para vocês e que a gente vai tocando com mais detalhes ao longo da conversa. Você fazer o que está todo mundo fazendo, sem dúvidas, quando se fala de Enem, é a pior coisa que você pode fazer. Eu sei que pode ser um pouco forte, mas é fato, a maioria não passa. São muito poucas vagas. Então é um negócio que a gente bate realmente na tecla que você tem que se diferenciar. Mas se diferenciar sabendo o que você está fazendo. Falei até isso ontem com o Carmaia na live, que você não pode simplesmente inventar um jeito novo e fazer qualquer coisa, ou, sei lá, largar uma matéria para ganhar tempo em outra. Não, você tem que fazer com consciência. Mas, claro, você não pode fazer igual está todo mundo fazendo. Não é porque você está fazendo um pouco melhor que você pode garantir que você vai estar conseguindo chegar a um nível que o seu concorrente não está. Claro, vão ter as exceções à regra. A gente sempre fala, até um pouco que a gente se preocupa muito. Quando a gente for selecionar quem a gente ia convidar para essas lives aqui, de não chamar alguém que seja aquela exceção à regra, aquele cara realmente genial, que aprende com muita facilidade, porque a maioria não é assim, né? Então, assim, para esse cara, simplesmente estudar as coisas normalmente já vai ser muito bom, porque ele já tem muito conhecimento, enfim, por alguma razão aí, que ele aprende muito mais do que a média. Mas a gente tem que falar para a média, que é o meu caso, é o caso de Álvaro, que, claro, com metodologia, com estratégia, de maneira alinhada, conseguiu aprender muito bem e sentir a reflexão desse resultado. Sem dúvidas, viu? Exemplo de resiliência total. Respeito ao Valeu. Então vamos lá, galera. Como a gente falou, o Enem é assim mesmo. Ele traz essas dificuldades para vocês, esses efeitos surpresa, essas abordagens novas. Mas, antes da gente seguir, a gente tem que bater nesse ponto que reflete muito sobre mentalidade, porque isso é muito importante de vocês entenderem, certo? Reclamar e ficar
praguejando ao Enem, ao MEC, ao INEP, ao ministro da Educação, que não deixa de ser um louco, mas não vale a pena você fazer isso, é a pior coisa que você pode fazer, a pior coisa que você pode fazer, sem dúvidas. E são dois pontos muito importantes. Quem assistiu a primeira aula do ano lá na mentoria vai lembrar que a gente falou disso. O primeiro, ele fala sobre procrastinação. O seu cérebro é uma máquina muito, muito inteligente com a responsabilidade gigante. Você tem que dar conta de toda a sua estrutura corporal e é essa máquina que faz isso. Então, se você passa o dia inteiro falando mal e reclamando e trazendo um pensamento negativo sobre essa prova ou sobre qualquer coisa na sua vida, e é como o Álvaro falou mais cedo, porque realmente esse é o nosso intuito aqui, é passar conhecimento além do Enem. Você automaticamente vai sentir o seu cérebro procurando evitar fazer aquelas atividades que tenham como intuito final o que você tanto pragueja e tanto bota energia negativa e pensamento ruim. Porque assim, ele tem que economizar energia pela quantidade de tarefas imensas que ele tem. Se você está desde cedo falando que não vai dar certo, que é muito difícil, que não vale a pena, seu cérebro vai ser o primeiro a falar, opa, beleza. Então vamos lá. Na hora que você sentar na cadeira, vai começar aquela procrastinação infeliz que você vai ver tudo no mundo para fazer, menos estudar. Porque, claro, você não está mostrando para o seu cérebro que vale a pena gastar energia naquilo. E ele certamente não vai desperdiçar energia com isso. Certo? Quando a gente fala de procrastinação, diz aí, Álvaro. Não, só trazendo uma coisa que foi falada muito bem na aula passada do propósito, né? Quando você encontra esse propósito, ele realmente vale alguma coisa para você, e no momento a maioria das pessoas que estão assistindo aqui vão fazer o Enem, então o propósito é passar no Enem, dependendo do curso, as atividades ficam não que mais fáceis, mas elas fazem mais sentido. E fazer sentido para a sua mente é uma coisa positiva para realizar ela da melhor forma. Então, quando você tem um propósito de realização, um sonho, uma meta, e, enfim, faz muita diferença você saber o porquê você está fazendo aquilo. Se você não internaliza que todo aquele processo doloroso que é você estudar diversas vezes a mesma coisa, eu, no caso, estudei 4 vezes a mesma coisa, né? 5 contando com pré. E se não tiver um propósito, se não tiver uma vontade, se não for realmente o que você quer, não vai valer a pena e nem vai acontecer, né? Exatamente. Você para de lembrar para o seu cérebro, né, o porquê você quer aquilo. Claro, ele não vai ver razão de se cansar tanto com algo que você já está fazendo tantas vezes. A motivação é muito, muito importante. E ela é resultado natural, né, desse propósito, de você se lembrar desse propósito. Certo? E aí, continuando, galera. A gente realmente fica muito feliz de ver os feedbacks aí de vocês nos comentários. Valeu! Outro fator muito importante quando se fala em reclamar demais do Enem, reclamar demais da prova e de como isso afeta, né, no seu aproveitamento de tempo, porque o ser humano é naturalmente avesso ao desconforto. Esse é um mecanismo evolutivo, totalmente lógico, assim, faz muito sentido que isso ocorra, porque o desconforto é um sinal de que você está fazendo algo negativo a si, certo? Então, quem já teve a experiência aí de fazer o Enem alguma vez e não passar quando você se sentia bem preparado e estava muito motivado para passar, sabe o que é isso. Sabe o que é aquele luto que dá logo depois do resultado, que é o resultado natural de sentir esse desconforto. Você fica realmente muito, muito reflexivo. Você às vezes não quer aceitar, é natural no começo você ter uma negação disso, mas rapidamente, né, quando você se encontra com a decisão de continuar ou desistir, e na maioria dos casos a gente decide continuar, porque a gente sabe como vale mais a pena isso, pela razão, né, que a gente tem em cima desse fato. Quando você decide continuar, depois de ter essa experiência, você entra com um gás muito maior, porque você sabe como é ruim viver isso e você não quer repetir. Tudo que você quer no ano seguinte está no outro lado da moeda, né? Está comemorando, porque você vê a galera passando, você vê seus amigos vivendo esse momento, você quer isso também. Você não quer passar por mais um ano essa decepção. E esse é o ponto positivo assim, desse mecanismo natural que a gente tem, que é não gostar do desconforto, que é procurar, né, as coisas mais confortáveis o possível. E é daí até que vem os hábitos, porque nada é mais confortável para você, para o seu corpo, do que saber
como vai começar e como vai terminar qualquer tipo de atividade. Então, aí a gente já retorna para o primeiro ponto que eu debatia, né, aqui, que é sobre como o seu cérebro gosta de economizar energia. Então, uma coisa está muito relacionada com a outra. E aí, a gente vai falar sobre isso mais na frente, na live de sexta, se eu não me engano, a importância do hábito. Porque o hábito, quando ele é positivo, ele se mantém. Do mesmo jeito quando é negativo, certo? Mas aí, continuando. O que é bom de falar, né, sobre a reclamação, como a gente estava dizendo. Quando você começa a perceber isso ao seu redor, né, o desconforto que é gerado quando você não consegue a aprovação, ou quando você vive isso, é muito natural surgir aí um mecanismo que vai totalmente contra esse seu mecanismo de evolução, que é a autossabotagem. Você começar com essa reclamação, é você preparar a cama para a desculpa que você vai dar no ano seguinte, quando você não passar. E aí vai ser totalmente diferente. Por quê? Você não passou, mas você está todo preparado na desculpa. Você já está pronto para dizer que você não passou por isso, por aquilo, porque a prova era muito difícil. Porque você passou o ano inteiro falando que a prova é muito difícil. Então, assim, a gente tinha que falar isso aqui para vocês, porque isso está totalmente ligado com o seu aproveitamento de estudo. Você tem um tempo limitado para estudar, e se você passa o dia inteiro reclamando e praguejando da prova, é isso que vai acontecer. Você vai começar a procrastinar muito mais e perder muito do seu rendimento. Então, um pilar que a gente tem que trazer antes de falar de toda aquela temática mais científica sobre estudo e sobre metodologia é esse. Não adianta você ter a melhor metodologia do mundo com a cabeça mais negativa do mundo. Não adianta. A positividade, quando se fala de preparação, é um ponto assim, ó, importantíssimo. Eu sempre falo e eu repito aqui para vocês, seu amigo se engane. Diga que você gosta, que uma hora você começa a aceitar aquilo. E claro, né, procure fazer de uma maneira que você goste. Procure criar um grupo de amigos no cursinho. Procure estudar em ambientes confortáveis. Se você está fazendo um cursinho que você acha um saco e que você não tem nem paciência de ver aquelas pessoas estar naquele ambiente, amigo, saia. Você não tem que perder tempo ali não, entendeu? Isso é para você. Às vezes a gente até gosta do professor. Mas, pô, você tem que gostar de você, né, e da sua preparação. O negócio que a gente fala muito, o Álvaro tem um exemplo bom para dar aí, é sobre a relação dele com o cursinho, né? Quer falar aí, Álvaro, um pouquinho? Você falou isso, eu me identifiquei bastante, que quando a gente vai falar mais na frente de metodologias, de formas mais específicas, né? A gente percebe que para cada pessoa vai funcionar de uma forma totalmente diferente. E quando você se encontra em algum desses lugares, você otimiza demais a sua produção, você se sente muito mais confortável. E 2018, que foi o meu terceiro ano de cursinho, foi um dos anos mais confortáveis, assim como foi o ano passado, que foi o ano que eu consegui passar. E foi confortável porque eu tentei mudar de cursinho para ver se as coisas funcionavam melhor, né? Não consegui, não aguentei 2 meses de cursinho e parei de ir. Comecei a estudar sozinho, ia para o ambiente, ia para a UFRN, e não ia para o cursinho. Simplesmente, eu usava o material e comecei a estudar sozinho, buscar jeitos de estudar sozinho, maneiras de estudar sozinho. E eu percebi que praticar, né, que a gente vai falar mais na frente, foi o melhor método. E 2018 foi o ano que eu, estourava em simulado, me dava muito bem nos simulados, era muito tranquilo, dormia bem, não tinha agonia, estava tudo tranquilo, porque eu estava confortável, eu tinha me encontrado e estava vendo que estava dando resultado nos simulados. Simulado é importante por isso, porque você vê que está dando certo. Então, foi o ano que eu percebi que estudar sozinho era a melhor forma de melhorar meu rendimento, né? É muito boa essa história e realmente é isso. Assim, eu tenho essa mesma experiência. O meu primeiro ano de preparação, que eu não passei, foi exatamente isso que a Álvaro falou, só que ao contrário. Eu estava sempre cansado, numa agonia gigante sempre, muito ocupado. Eu estava muito ocupado, era o tempo inteiro de uma aula para outra, e assim ia. E aí, no ano que eu passei, que estava no cursinho, foi totalmente diferente. Acho que foi o primeiro ano que eu dormi 8 horas por noite, desde os meus 13 anos, eu acho. Porque eu realmente via valor nisso, em descansar, dormir 8 horas por noite, estar num ambiente que eu gostasse. E eu senti muito o reflexo disso, como o Álvaro falou aí, também sentiu. E aí, sobre os outros pontos, a gente entra já para falar um pouco mais.
Mas então, Só assim, terminando, só concluindo, e esse ano que eu disse foi totalmente confortável, foi 2018, foi o ano que eu não passei. Então eu vivi aquilo que Pedro tinha acabado de falar, né? Que era mais um ano de não passar. Eu digo que foi um ano muito bom, porque no Enem eu tirei uma pontuação excepcional, praticamente igual a que eu tirei no ano passado. Só que aí tentei por diversas vezes não me animar com o resultado para não me frustrar, mas isso foi impossível, né? Porque o resultado tinha sido muito bom. realmente bom no número de questões, e quando saiu o resultado do Enem, eu tinha tangenciado o tema da redação, e a redação nunca foi um problema para mim. E aí eu tirei 400 na redação, o que inviabilizou minha prova totalmente, né? Eu nem abri o SISU porque não adiantava de nada. E foi um choque muito grande, porque eu estava no Totalmente. terceiro ano de cursinho, teve todo aquele problema. E assim, se reerguer nesse processo, a gente está falando aqui, às vezes parece até fácil, né? Não procrastine, seja positivo. Tem algumas pessoas que têm facilidade, estão em momentos de facilidade. Mas se você não tem, se você está com dificuldade disso, tem diversos profissionais que vão te ajudar a resolver esse problema, né? Então, psicólogo, psiquiatra, enfim, não tenham vergonha de pedir ajuda. Esse ponto que a Álvaro tocou agora, assim, foi excepcional. A gente falou disso ontem também, porque esse ponto é muito importante. É muito importante. A Álvaro falou tudo aí. Às vezes você olha para uma live dessa e faz, caramba, realmente, beleza. Ser positivo, não procrastinar, porque eu vou perder meu tempo. Mas, sim, como? Aí você se pergunta como, né? Porque não é fácil. Se você não está no bom momento espiritual, mental, não é assim, hoje eu vou acordar cedo, estudar bastante, lembrar que eu quero ser médico daqui a 6 anos e vamos lá. Não, pô. Se sua cabeça tá mal, vai ter uma carga gigante para fazer nas suas costas para você conseguir levantar. Além do simplesmente pensar que você quer ir lá. E é o que a Alex falou aí, procure um auxílio. Realmente assim, vá atrás, porque tem gente que fala, não tenho condições. Gente, tem locais que fazem atendimento gratuito. Na própria UFRN tem atendimento Sim. gratuito. Tem gente que tem plano, então assim, tem plano que cobre, sabe? Então corram atrás, realmente vale muito a pena. Foi excelente esse ponto que o Álvaro tocou aí. E aí vamos seguir, né? Tendo feito essa breve pausa para falar um pouco por que você não deveria reclamar da prova e o porquê isso acaba perdendo, fazendo você perder tempo de estudo, perder produtividade, vamos falar então agora e fazer uma avaliação, né, sobre isso, do que normalmente a gente faz quando está se preparando e que normalmente fazem também no cursinho. E mais uma vez, a gente fala pela experiência que tanto eu como o Álvaro temos, certo? E de tantos alunos que a gente tem na mentoria que a gente vê que seguem fazendo essas coisas que a gente fazia e que assim, a gente sabe que não tem o melhor resultado e não traz o melhor rendimento, o melhor custo-benefício possível. É muito normal, né, no cursinho, a gente seguir aquela sequência padrão de aula, depois da aula fazer a leitura da apostila, depois da leitura da apostila e fazer as questões. E aí, então, né, trazer observação, leitura e prática. E fazer essa sequência. Beleza. Essa sequência, ela realmente se torna comum pelo hábito mesmo, porque o cursinho dá uma aula, antes e depois você vai fazer a leitura, você fica repetindo isso. Mas se você para analisar a validez disso e o quanto isso reflete em aprendizado para você, tem uma curva, uma pirâmide, quer dizer, muito importante para mostrar, que mostra como essa não é a melhor maneira de você aprender e absorver conteúdo. Porque você vai se defrontar com conhecimento, talvez você veja e até adquira, mas você está adquirindo ali somente conhecimento. E para a prova do Enem, tem um ponto muito importante. Você precisa aplicar esse conhecimento na prova. Então, assim, esse processo de transformar conhecimento em aplicação é o que a gente chama de aprendizado. E para isso, você tem que procurar estratégias que sejam mais ativas. Eu vou virar aqui minha câmera agora. Deixa eu... Opa, pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá dando para ver aí, Álvaro? Tá, tudo tranquilo. Show de bola. Tá um pouco longe, mas você explica o que é cada coisa, que aí fica visível. Eu vou botar para apresentar. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Pronto, galera.
Eu acho que agora tá um pouco melhor. Isso aqui, pessoal, é a pirâmide de William Glasser, que fala sobre os tipos de aprendizado, certo? E é nesse ponto aqui que a gente acredita que a gente vai embasar essa live, essa conversa com vocês. Que é realmente na ciência, em fatos, e não em achismo de experiência, nem propaganda, nem nada. É realmente porque a gente sabe que funciona assim, porque alguém por trás pesquisou e mostrou pra gente. Vamos lá. William Glasser pesquisou isso aqui em 1800 e tanto e concluiu, depois, né, de um longo experimento que foi depois várias vezes revalidado por outros pesquisadores, que quando lemos a gente aprende 10%, quando ouvimos, observamos, vemos e ouvimos, a gente vai aos poucos aumentando. Mas eu acho que esse ponto aqui, ó, quando vemos e ouvimos, é o importante. Isso aqui é a realidade de 9 em cada 10 estudantes de Enem, quando você parar para pensar que eles ficam assistindo a aula, então eles estão vendo e ouvindo, né, o professor passar o conhecimento dele para vocês. Mas, como é provado cientificamente, esse método de ensino, esse método de estudo, acaba não tendo um custo-benefício tão interessante quanto vários outros, se você parar para analisar que você só retém 50% daquilo que o seu professor está lhe passando. E, como a gente falou lá no começo da live, tem várias vezes que o professor passa um conhecimento que não por culpa dele, mas sim por, né, culpa do Enem, não é suficiente para o que a prova vai pedir de você. Então, assim, isso aqui mostra muito o quanto é importante você ver métodos de estudo e maneiras de se preparar que vão além do assistir a aula, fazer a leitura da apostila e depois fazer a prática. Porque quando a gente fala de prática, a gente pode descer para aqui. Vamos lá. 95%. Quando ensinamos aos outros, que seria explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, certo? E ilustrar. E aqui, quando fazemos, seria a prática, 80%. Então, assim, naquela sequência, né? Aula, teoria e fazer as questões, imaginem aí, você ainda está tirando um pouco da validez do desse quando fazemos aqui. Porque quando você faz essa prática, o que acontece? Você está fazendo várias questões repetidas com a mesma temática. Então, assim, você fica lá repetindo aquela fórmula que você já leu várias e várias vezes, mudando no máximo uma interpretaçãozinha, uma coisa ou outra. Então, assim, a melhor parte da pirâmide de aprendizado, da pirâmide de Glasser, você ainda tira o mais valioso dela, né? Que é você praticar, você ver uma maneira nova, você sozinho elaborar um pensamento. Porque tá tudo pronto ali, você acabou de ler. Então fica muito, muito mais simples. Certo, galera? Então, se alguém aí conhecia já essa pirâmide de Glasser, fala aí nos comentários, porque a gente realmente acredita que é um conhecimento que muitos não têm, ou tem uma certa dificuldade em aplicar, e a gente vai, um pouco mais à frente aqui, mostrar como aplicar isso um pouco melhor. E aí, falado, galera, dessa pirâmide de Glasser, vamos para a próxima. Tá dando para ver aí, Álvaro? Tá, show de bola. Quer fale dessa aqui, da de Ebbinghaus? Da curva, Isso. coloca aí. Sim, já apareceu, né? Já. Bom, essa curva aqui, ela vai estar totalmente relacionada com aquela pirâmide que a gente disse, porque esse gráfico, ele determina, ele está dizendo, resumindo aqui, o que é que a gente está tentando fazer? A gente está tentando mostrar tecnicamente a melhor metodologia, né? A forma mais efetiva, porque, sendo sinceros para vocês, a gente aprendeu isso na prática, e não foi com pirâmide, com isso não, mas para engrandecer o debate, né, para mostrar isso, o quão efetivo é, existem estudos científicos que comprovam toda essa nossa teoria, toda essa nossa metodologia, que a gente vai falar melhor sobre isso. Então, esse gráfico aqui está determinando qual a melhor forma de você sempre estar lembrando de um assunto, de um conteúdo, de algo. Isso. E quanto mais você repete aquela mesma atividade, aquele mesmo assunto, aquele mesmo conteúdo, por mais tempo você vai lembrar dele.
Então, você imagina aí essa curva azul no começo aí, é um assunto que você vê em janeiro, fevereiro, que o cursinho normalmente começa dia 20, 18 de janeiro, e aí você não vê mais. Você fez aquele capítulo, adeus. Só vai fazer talvez em um simulado que apareça, num mês aí que aparece, enfim, e aí chega na revisão e talvez você reveja de novo. Então, a importância de você estar toda semana, a todo mês, revendo aquele mesmo tipo de assunto, aquela mesma questão, é muito importante, porque o seu esquecimento, a sua curva de esquecimento não vai ter essa queda tão abrupta, né? E Acentuado. vai ser tão acentuada, vai sempre se manter constante. Então você vai sempre dando aquele estalo no cérebro e dizendo, ó, oh, eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso. Então, aquilo vai internalizando, internalizando, e vai ser bem mais difícil de você esquecer. Então, essa repetição é um ganho a longo prazo, digamos assim. Na efetivação do Enem, você vai estar com mais segurança de fazer um conteúdo que foi visto lá em janeiro, do que uma pessoa que só viu em janeiro e na revisão. Se você viu aquele conteúdo diversas vezes durante o ano, é bem provável que você lembre dele durante a prova, né? Perfeito. Assim, a reflexão de Álvaro não podia ser melhor. Ainda mais quando ele falou da questão do cursinho, gente, é exatamente isso. Você vê aqui o conteúdo, e é natural que você só retenha 70%, porque seu cérebro não consegue dar 100% de foco. Mas vamos lá, com um mês, é o que está aqui, ó, você não lembra nem 10% disso. E quem quiser ler um pouco mais sobre essa curva de Ebbinghaus, pesquisa na internet. O nome dele é esse aqui. Bem diferente, é EBBINGHAUS. Bota aí que você vai ler, tem muito artigo sobre isso. Você fazer uma leitura que é muito bom. Mas o que acontece? Ele mostra que quanto mais você repete o estudo daquele mesmo tema inicial, mais você retém para o longo prazo. E é isso que ele traz aqui no fim, que na quarta revisão, basicamente, um mês depois do primeiro contato, você está retendo praticamente mais do que o que você absorveu no primeiro contato, com aquele conteúdo, com o que seja, né? E, mais uma vez, acho que a gente fez uma postagem sobre isso nos comentários falando. Uma legenda sobre isso. Gente, isso é muito, muito, muito intuitivo. É como a Auro falou. Álvaro, a gente aprendeu isso na luta. Mas é muito intuitivo. É porque a gente não para fazer reflexões sobre a nossa preparação. Bicho, você já aprendeu o Exatamente. nome de alguém Exatamente. falando uma vez e nunca mais falando com aquela pessoa? Não, você esquece. Você já aprendeu um instrumento tocando um dia e nunca mais pegando? Não. Então, assim, com o Enem é a mesma coisa. Você tem que ter contato com os conteúdos de novo, para você lembrar no longo prazo. Porque, senão, sua cabeça esquece, certo? É uma questão aí de, mais uma vez, economia de energia, porque você tem que entender como é que seu cérebro funciona. E é assim, certo? Então, galera, quem não conhecia aí essa curva de Ebbinghaus, fala aí nos comentários. Aluno da mentoria, com certeza conhece. Dá para botar na capa da nossa apostila, porque a gente fala demais disso. Com certeza. E vamos seguir. A gente fala porque realmente é muito, muito importante. E a partir disso, a gente vai fazer uma reflexão aqui para que vocês vejam mais um pouco de exemplo, né? Para tirar mais proveito, certo? Dessas duas pirâmides aí que a gente mostrou. Deixa eu botar aqui. Então, beleza, galera. Vamos lá. Eu acho que... Massa, valeu, galera. Show. Então, eu acho que visto o problema que a gente se encontra quando se prepara e não traz na nossa preparação a prática que foi mostrado lá na pirâmide de aprendizado de William Glasser e a repetição, a revisão que foi mostrada aqui na curva de esquecimento de Ebbinghaus, você percebe como é importante que a sua metodologia, ou seja, os métodos, os meios que você usa para fazer qualquer atividade, que no seu caso, no nosso caso, é se preparar para o Enem, o quanto é importante que você traga repetição e prática, revisão e prática para a sua preparação, certo? Então, beleza. Visto isso, não há dúvida, né, de como você vê uma maneira mais efetiva de você estudar para você reter mais o conhecimento para o longo do ano. E aí, Pietra fez um comentário perfeito. O negócio Perfeito. é aplicar.
O negócio é aplicar. E aí E a a gente metodologia que resolve isso, né? exatamente. E a gente pulou aqui 2 exemplos de figurinhas possivelmente fictícias, mas, né, quem conhecer vai lembrar, que estão se preparando para Enem. E acham que já fazem a aplicação dessa ótima metodologia, porque de fato é muito boa. Primeiro, tem o tal do Filipinho, quem aí conhece sabe, que é um cara, né, muito esperto, um cara muito sagaz. E ele fala que ele faz muito simulado. Então, assim, ele tá praticando, né? Se ele faz muita prova, tá massa. Tá dentro da curva da pirâmide, tá praticando muito. Aí eu pergunto, mas Filipinho, a gente conversando, Filipinho, mas você corrige essas provas? Não, eu vejo gabarito, eu vejo gabarito. Vejo lá, confiro, faço umas 35, geralmente eu meto no gás, pois esse ano eu entro. Esse ano é meu ano. Tô fazendo umas 35, 36. Quando eu tô mal, assim, cansado, eu faço 32. Em naturezas. Você tá bem, Filipinho. Mas acho que aquelas 13, aquelas 10 que você erra, você vai ver alguma coisa depois? Aí ele, não, tu tá de boa, tem muito conteúdo. Se eu parar pra ficar correndo toda a prova que eu fizer, eu me perco, eu acumulo conteúdo e aí já era. Pronto. Então, assim, como vocês viram aí, adianta um negócio desse. Você fazer questão, você praticar, mas você não corrigir, onde é que tá a revisão disso aí? Vai valer a pena? Talvez. Você vai estar lá repetindo. E beleza, você vai estar sempre encontrando de volta alguns conteúdos. E se você está acertando muito é porque você está lembrando. Beleza. Ok. É melhor do que você não fazer, com certeza. Mas você está deixando de lado um ponto muito importante, que é você revisar para lembrar lá no longo prazo, principalmente dos seus erros. Você cresce de verdade, e até o negócio que a gente postou hoje, quando você corrige o seu erro. Esse é o último degrau que a gente estava falando. O último degrau é esse. É você vendo a sua dificuldade. Certo? E aí, vamos lá. Quer falar do nosso outro grande amigo, Álvaro? Sim, aí. Caim. Pronto, Caim. Caim é o nosso outro grande amigo, que já vou dando um spoiler que passou. Caim. Ele, além de fazer os simulados, né, assim como o Filipinho, ele dava foco não que ele acertou, porque ele sabia que tudo que ele estava acertando, ele sabia, né? E tudo que ele estava errando, ou ele não sabia, ou foi falta de atenção. E aí aquelas 10, 15 questões, às vezes 20, acertava menos do que Filipinho. Ele ia lá e corrigia todos os erros. Ele ia lá e escrevia, poxa, essa daqui eu errei por falta de atenção. Porque na questão ele dizia uma coisa e eu não prestei atenção aqui. Olha só, dava para ter anulado essa alternativa e eu não sabia. Então, a partir de agora, eu vou prestar atenção nesse tipo de questão e não vou deixar isso passar. Ou então, poxa, errei isso aqui, não sabia de nada desse conteúdo. Ia lá e estudava. Fazia um material próprio, gerava uma aula, ensinava ele mesmo, praticava mais uma vez tudo aquilo que ele estava errando. E aí ele ia repetindo. Monitor, né? Ia atrás de um monitor para explicar a resolução. Ou seja, ele se virava, ele corria atrás, mas ele dava um jeito dele de praticar e revisar o erro, certo? Que é excelente, o que é excelente mesmo. Assim, eu e Álvaro somos exemplos disso. Eu realmente fiz exatamente isso ao longo da minha preparação, de pegar a prova, correr atrás da resolução. Eu procurava, claro, provas que tivessem gabaritos comentados para facilitar que eu corrigisse, que eu não precisasse ficar correndo atrás de gente para corrigir para mim. Mas muitas vezes o gabarito comentado sozinho não dá conta. Quem já pegou aqueles materiais de download de resolução de questão sabe, o negócio é meio acanalhado, não resolve muita coisa não. Mas tem que ir atrás de alguém. Aí beleza, eu dava meus pulos, mas eu ia atrás dessa correção. Era um trabalho gigante, era. No meu ano de preparação, eu abdiquei de humanas porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer isso e estudar humanas ao mesmo tempo, abdiquei. Valeu a pena? Valeu, porque humanas não pesou tanto para minha nota. Claro, TRI é baixa, etc. Mas assim, veja só aí, que coisa genial para você aplicar na sua preparação. É uma ferramenta que traz a prática, porque você vai testar pela prática, pelas questões, escolher uma alternativazinha correta para bater, marcar o X. Você vai estar sempre se testando com as questões, normalmente as mais difíceis das provas, porque o simulado não vai trazer para você
questões de conteúdos que não caem. Então, ele vai estar trazendo o que é mais recorrente. E, além disso, ele vai estar trazendo sempre abordagens novas da prova para você. Então, assim, não tem maneira, não tem ferramenta mais útil para a sua preparação do que esse. É como se fizesse todo o seu trabalho, né? De, vou selecionar aqui o que ficar revisando. Você deixa de ter todo esse trabalho para passar para uma prova que sozinha vai ser montada e chegar para você com as questões e com os temas que valem a pena você revisar. Você, depois de revisar, é só correr atrás da revisão. Aí, beleza, como eu falei. Se você quiser, você pode penar, ir atrás de monitor, pesquisar na internet e ter um trabalho que é muito, muito mais cansativo. Mas o que a gente faz aqui na mentoria, pensado justamente pela ótica disso que a gente está mostrando e não por simplesmente achismo e experiência nossa, mas pela ciência por trás disso, a gente bola um material de prova, simulados completos, realmente feitos a partir das melhores bancas do país, e já entrega para vocês as resoluções. A gente tem uma aula para corrigir as melhores questões e revisar muito conteúdo do ano inteiro, e ainda tem as outras questões que não foram resolvidas em aula, resolvidas em vídeo. Então, assim, o aluno tem sempre o material completo para praticar o que é mais difícil e pela abordagem diferente, como a Enem faz, revisar e revisar com material muito bom, um material que facilite essa revisão para que você aproveite seu tempo melhor. Então, galera, eu até vou dar um exemplo aqui, Álvaro, muito massa, acho que você vai lembrar que a gente sempre fala daquele método de revisão R7. Galera, se alguém já viu método R5, método R7, fala aí nos comentários, que a gente vai botar vocês em oração hoje, né, para Deus iluminar, assim, botar uma luz. Porque, gente, se alguém já ouviu falar sobre isso, a gente fala muito desse negócio, porque, meu Deus do céu, é uma viagem. E tem muito na internet. Se você procurar nesses portais de preparação online, é o que mais tem. Método R5, R7, tem umas planilhas lá gigantes, que trazem todos os tópicos, todos os temas do Enem, é um edital, basicamente, que tem depois das matérias, R1, R2, R3, R4, R5. Aí eu pergunto para você, o que seria esse R, né? Revisão, exatamente. A R1, você revisar um dia depois de estudar, R2, 7 dias, R3, 15 dias, R4, 30 dias. Aí, se eu não me engano, R5 é um trimestre, e eu acho que até é só R5, tipo, e fica assim. Aí você imagina a bola de neve que você tem que dar conta para estar revisando. Assim, é um trabalho gigantesco que vai sobrar para você. Fala aí, Alva. Assim, é um trabalho em diversos campos, né? Primeiro que a organização que você vai ter para separar o material do que você vai estudar daqui a 1, 2, 3, um mês, enfim, toda essa repetição já vai perder um tempo imensurável da sua rotina, né, para essa organização. E além disso, esse método aí talvez seja efetivo, sei lá, para você aprender um violão, aprender um teclado, que são notas, que são não sei o quê. Mas para você estudar para o Enem, que são diversas matérias, você tem um conteúdo de biologia que junta as outras provas e multiplica por 10, né? Isso aí se torna insustentável. Então, além da dificuldade de organização, a falta de tempo. Você não vai conseguir encaixar todas essas revisões de forma efetiva na sua rotina. E além disso, talvez você comece a repetir coisas que você já aprendeu, que você já sabe de uma forma muito mais consolidada e que, teoricamente, você não precisaria repetir tantas vezes, né? Revisar tantas vezes. Então, voltando aí, quando a gente fala de praticar, eu sempre gosto de dizer, torne as questões o seu guia de estudo. As questões vão te guiar a todo momento. Você vai estar lá, você vai ter lá seu cronograma, né? Você vai ver os conteúdos que caem no Enem, mas quando você já tem um ensino médio bem feito, você já está até 1 ano de prática aí de cursinho, ou quem está no primeiro ano também, você já tem uma bagagem. Então, colocar as questões na frente desse estudo teórico massivo de fazer questões, de fazer resumos, de assistir uma aula bem grande que às vezes não vai agregar tanto valor a você, né, nesse primeiro momento, mas pegar as questões e efetivamente para o que você está errando, você vai tornar esse estudo muito ativo, muito mais otimizado e assim,
com um tempo de duração muito mais curto, né? Você não vai encher tanto a sua rotina com tanta revisão, com tanta repetição da forma que seria no R7, R5. Enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E se torna até algo muito mais dinâmico, né? Assim, você trazer o dinamismo para sua rotina é muito importante para não ficar cansativo, aquela coisa meio enfadonha, assim, que você fica, vou agora fazer uma leitura de novo. Pronto, até a arte que a gente postou dessa live de hoje, a gente quis pegar uma ilustração que trouxesse justamente isso, alguém assim, estudando, cansado, sem vontade, porque perde o sentido. Você fazer esse tipo de estudo realmente perde o sentido. E aí é isso, gente. Agradecer a mensagem de Péric aí, a mentoria é muito boa, recomendo, valeu. Realmente a gente faz com muito carinho e pensando pela ótica do aluno, certo? E aí, galera, eu acho que esses tópicos que a gente abordou hoje vieram justamente para isso, para mostrar a vocês que tentem e apliquem isso de uma maneira inteligente. Apliquem essa metodologia que a gente, como falou várias vezes, mostrando os porquês da prática e da revisão, mas de uma maneira fácil. Sua rotina tem que ser funcional. Não adianta você tentar fazer algo que fuja da sua realidade, que torne seu dia assim, um peso para você. E, sem dúvidas, a melhor maneira de você conseguir casar essas duas coisas é através de uma rotina de provas, de uma rotina semanal de prova. Você errar, você corrigir, você revisar. Vai trazer muito, muito mais resultado. E aí, claro, não me dou bem com prova, eu acho um saco, odeio fazer isso. Beleza. Procure, então, às vezes trocar. É um negócio que a gente sempre fala, ainda bem que eu lembrei de falar. Sempre fala para os nossos alunos. Gente, tentem ao máximo inverter essa sequência de aula, leitura, questão. Saia da aula e vá para as questões direto. Aulas, questões, direto, sem ler nada do módulo. Você vai errar muito mais, muito mais. Você vai começar a assistir aula muito mais focado, certo? Em aprender aquele conteúdo. Porque você sabe que dali vai para as questões. E aí, depois de fazer as questões e errar, você vai para a leitura que você não fez. Então, você lê com muito mais foco. E você começa até a deixar de lado aquela prática que a gente esqueceu de falar, mas é muito importante falar, ainda dá tempo, de fazer resumo, de pegar uma folha A4, resumir demais, escrever demais. Gente, isso toma um tempo gigante. E o resumo, eu gosto muito de falar, não é nada além de você dizendo verdades que você criou, né? Claro que você interpretou, não que seja invenção sua, mas que, enfim, não são o que a prova quer. Você não sabe se a prova está pensando naquilo ali. É muito mais interessante, até para você conectar melhor os pontos do que você aprendeu na aula, que você procure a prática. Porque se você acertou, não tem jeito. É o que a banca realmente queria. Então, assim, essa dica que a gente quer também passar, para caso você não goste de Pedro, não queira fazer, fala aí, Álvaro. A gente tem quanto tempo ainda? Vai aparecer na sua tela, assim. Sim. Tá faltando 2 minutos, começa uma contagem regressiva. Não apareceu nada, então a gente tem um tempo ainda. Sim, o que eu ia complementar isso aí que você estava falando, né? Quando a gente muda essa ordem, se torna efetivo por diversas formas. Quando você sai de uma aula ou de um estudo teórico e vai direto para as questões, a sua memória recente é quem vai responder as questões. Você acabou de ler qual era a fórmula. Você acabou de ler porque a gravidade puxa para baixo. E aí você chega na questão e a questão pergunta por que a gravidade puxa para baixo? Sei lá. E aí você já sabe o que responder. Ou então você está num capítulo de, sei lá, vou dar um exemplo de português, um capítulo de barroco. Você vai responder a questão diz, esse é o estilo. Qual é o estilo que tem nessa pintura aqui? Você marca barroco porque está no capítulo de barroco, né? Então, qual seria a forma mais efetiva, mais produtiva para o seu cérebro? Seria sempre começar pelas questões, seja simulado, seja um capítulo avulso, enfim. Por quê? Porque você já vai estar simulando a situação do Enem de diferentes formas. Você vai estar praticando e fazendo o seu cérebro pensar em uma situação desconfortável, em uma situação que você não estudou aquilo. Então, você vai forçar uma memória mais antiga, vai forçar, de fato, um aprendizado. E se você não acertar, você errar aquela questão, aí você parte. Você parte para uma aula, você parte para uma teoria,
E aí você cria o seu material de estudo, eu criava o meu material de estudo, criava minhas anotações de uma forma bem mais ativa. Todo o material que eu tenho anotado, que eu anotava, era de coisas que eu estava errando. Então tem lá uma pancada de material, mas que não está todo o edital do Enem. Né? Tá realmente aquilo que eu estava errando nas questões, coisas que eu tinha que revisar para sanar a minha dúvida, meu erro, né? E que você criava, né, a partir do erro da questão. Então você não criava a Exatamente, partir da aula, da teoria, era do erro. exatamente. Então era de uma prática. Eu já Então, percebi, assim, inclusive nas aulas da mentoria, a gente estava falando de botânica, essas coisas, e aí estuda diversas coisas. Eu vejo muito, estuda relações ecológicas e botânica. E aí a questão pede qual é a relação ecológica que relaciona a planta. E aí você, porra, vou buscar lá em ecologia, não sei, vou buscar em botânica, não sei. Só que, na verdade, se você tivesse ido para as questões, você já ia estudar todas as relações ecológicas que envolvem plantas, por exemplo, entendeu? E isso é um estudo bem mais efetivo, bem mais direcionado, né? muito mais. Gabi, inclusive, fez uma pergunta aqui muito importante. Pronto, a Pietra falou, né, que fica impossível. Realmente é uma bola de neve que surge e você não vai conseguir dar conta. Então você tem que liberar esse trabalho para alguém. A prova é a melhor responsável para fazer isso, fazer a seleção do que importa e você ir revisando. E aí eu já respondo a pergunta de Gabi. É importante favorecer os assuntos, o negócio é favorecer os assuntos importantes, justamente. Você vai favorecer os assuntos importantes a partir das provas. Então, assim, você vai deixar que elas se responsabilizem por selecionar as melhores questões. A gente que monta a prova, a gente sabe como é, a gente realmente monta pensando nisso. E, claro, não só a gente. Se você for pegar o material de Aritza, de poliedro, enfim, vai ser do mesmo formato. Eles vão selecionar o que é mais importante e você vai praticar e corrigir. Então, assim, não adianta você perder tempo querendo abraçar o mundo sem, Isso. sabe, ter o tempo para isso. Então, não E, adianta mesmo. e acrescentando, assim, não é que você vai largar todo o cursinho que você está fazendo teórico, não é que você vai largar todas as apostilas que você tem, não é que você vai largar tudo para fazer simulado 24 horas por dia e corrigir simulado 24 horas por dia. Tudo tem peso e sua medida. O que a gente está indicando é que antes de uma aula, você vai assistir, porra, eu estou fazendo um cursinho de física porque realmente eu tenho dificuldade nesse assunto de física. Ótimo. Eu sei que a aula de amanhã vai ser de termologia. Pega o capítulo, faz todas aquelas 40 questões do módulo de termologia, vê o que tu errou, estuda e depois vai para a aula. Você vai aprender com certeza, porque você praticou, tudo que você acertou você sabe, você errou, fui para a teoria, li o módulo, eu fui lendo as partes que eu estava errando. Entendeu? Eu errei conversão de medida, eu vou ler a parte de conversão de medida. E aí eu assisto a aula, se for necessário, para, mais uma vez, revisar, né? Bater naquele martelo, bater naquele conteúdo e ir memorizando, e aprendendo tudo aquilo. Então, a ordem mais efetiva para você respeitar aquela pirâmide que a gente disse, né? Que é de praticar e de ensinar, a forma mais efetiva de respeitar a curva de Ebbinghaus, que é você praticar, que é você permanecer revisando. A forma melhor de botar isso em prática, que até Pietra falou, é você seguir o cronograma que você tem, né? O cronograma pessoal, o cronograma do cursinho, mas com essa ordem mais ativa do estudo, né? Você não ficar tão passivo assim. E você vai perceber que quando você ativa, quando você começa a praticar, ver teoria e depois ir para a aula, o estudo é bem mais efetivo e mais cansativo, por incrível que pareça. Porque você usa mais a cabeça do que só ficar ouvindo, que seria uma aula, enfim. Normal, Então, né? esse processo, ao contrário do comum, que é praticar, ver a teoria e a aula, é bem mais produtivo. E a gente trouxe diversos gráficos aí, comprovados cientificamente e comprovados na prática com a gente aqui, né? É perfeita essa colocação de Álvaro, porque quem é aluno da mentoria sabe. O que a gente bota vocês para fazer é exatamente isso. Faça a prova antes da aula. Antes, você nem viu a aula ainda, mas você já vai fazer a prova, vai errar pra caramba. E na aula você vai assistir o assunto. Então, assim, a aula para você
vai ter uma efetividade muito maior do que teria se você fosse ver a aula, ver e ouvir, né, como a gente mostrou na pirâmide de Glasser, onde você ia reter mais ou menos 50% só do que o professor passasse ali para você, e depois ia fazer uma leitura onde você ia reter 20%, para então perder todo o valor que você tinha na prática. Então, assim, a gente valoriza muito mais a prática, que, como a gente mostrou, tem 80% de retenção de conhecimento, para depois da prática você ver e ouvir, mas já sensibilizado por todo aquele assunto e então reter muito mais conteúdo daquelas aulas, certo? Tenta aplicar isso na sua rotina. Se você não faz a mentoria, ou, enfim, se você também não acha que é legal dar aula e para as questões, enfim, bota isso para você fazer o teste. Você vai ver que o rendimento é muito melhor. A Álvaro é um excelente exemplo disso aí. A galera que fez a mentoria no passado, que passou também, pode falar como isso foi importante para eles e como isso ajudou. E vamos responder aqui a pergunta do Gabi. Ó. Se errar 20 questões no simulado, eu corro atrás do assunto de cada uma. Não tem tanto tempo, eu acho. Ou eu pego só as questões que caem mais no Enem. Gabi, Fala aí, Álvaro, pode falar. Quer que eu responda? Pronto, Gabi. Você errou 20 questões no simulado. Aí o que você faz? Você vê o motivo de você ter errado. Né? E dentre essas 20, dificilmente vão ser todas de conteúdo, de fato. Vai ser um detalhe numa questão, você ficou em dúvida em duas, que é bem melhor você ir por eliminação, né? Ficar em dúvida. Vixe, a gente só tem 25 segundos. Apareceu aqui agora. Então vamos lá. A gente para e começa outra, não é melhor não? Só para responder e finalizar a live. O que você acha? Pronto, tá certo. Aí a próxima que começar, eu abro da mentoria para você conseguir fazer salvo, certo? Show, pode fechar. Abrir outra peste. Pronto. Tá. Vamos lá, galera. Vamos responder aí nas perguntas.